Catedral Diocesana de Xingu Altamira apresenta Em Missão. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos hoje uma conversa com você novamente. Hoje temos a alegria conosco de conversar com Dom Eve, nosso bispo do Xingu, que sempre nos acompanhou, esteve conosco. Um prazer, Dom Eve. Imagine, muito prazer. Prazer é meu. Essa nossa conversa com o nosso povo que está nas nossas comunidades, e a gente não pode chegar e falar com eles, então esse é um momento oportuno para a gente então conversar. As ordens. E o nosso povo, muita gente tem perguntado o seguinte: como é que está o irmão do Dom Eve? A gente soube que estava doente, então em que situação ele se encontra? Perguntaria então para você. Pois é, meu irmão, ele vive na Suíça há décadas e foi atingido pelo coronavírus. E quando deu entrada no hospital, o médico disse que não ia passar a noite. Então todos nós, é claro, perdemos minha irmã agora em janeiro, ficamos muito preocupados, angustiados. Se vai mais um irmão, mais uma parte da nossa família. E foi entre a vida e a morte durante, vamos dizer, bem uns 15 dias. Ele passou da noite, foi desencarnado, passou aquela noite e depois os remédios parece que pegaram. Experimentaram isso, experimentaram aquilo e de repente disseram que ele já estava melhor e podia voltar para o hospital menor, saindo da UTI para se recuperar. Mas quando ele foi para esse hospital menor, onde não tem UTI, aí voltou a febre, voltou o mal-estar e aquele negócio todo que já conhecemos pela televisão, o que acontece com nossos irmãos e irmãs que estão com esse vírus. Aí novamente foi para a UTI, para o hospital, e aí começou de novo, tudo de novo, do mesmo jeito. E aí pedimos a Deus, rezamos, fizemos tanta corrente de oração e pedimos a Deus, e para mim foi um milagre. Agora ele está praticamente recuperando, ainda não está em casa, não tem condição ainda de receber visitas, mas está melhor. E minha irmã e minha cunhada já falaram com ele por telefone e a gente quase não acredita. Para mim, se não é um milagre, é quase um milagre. Que Deus seja louvado. Nossa, então a situação dele foi muito difícil. Gravíssima, gravíssima. Né? E como é que está essa questão da pandemia lá na Áustria? Na Áustria agora já estão relaxando as obrigações. Tem que andar ainda na rua, tem que andar com máscara e também a distância, mas estou com medo que possa vir uma outra onda, mas foi muito sério e severo. O governo exigia mesmo, não pode, não deve, e até a polícia, se acontecesse, se tivesse alguém que contraria a ordem, ia ser multado, e até fortemente. As escolas fechadas, comércio fechado, só os comércios de necessidade elementar estavam abertos, mas sempre observando a distância e não podiam se aglomerar pessoas. E parece-me, mesma coisa acontece na Alemanha e na Suíça, onde vive meu irmão. E a mesma coisa acontece, parece que está já diminuindo a incidência e claro que ainda tem óbitos, continuam ainda de pessoas que estavam já na UTI, mas não apenas os velhos, não, esse negócio de dizer são os idosos, isso não pega. Claro que são as pessoas que estão em maior risco, mas também tem jovens, tem idade média, tem todo esse povo que está assombrado até hoje, né? E logicamente as consequências
para a economia são enormes, mas em primeiro lugar a vida. Com certeza, a gente sabe que agora também aqui no Brasil parece que a coisa está subindo, né? Cada vez mais, já chegou na nossa região, está se espalhando também. Não, de fato é coisa horrível quando a gente vê a televisão, as notícias de Manaus, agora de Belém também, não apenas de São Paulo, que pelo amor de Deus, né? A gente faz essas valas comuns e às vezes não sabe mais nem quem está dentro do caixão e o povo passa muito vexame. E o arcebispo de Manaus me falou que os números que estão dando não correspondem, porque tem um grande contingente que não foi testado, a testagem não alcança todo mundo. E outra preocupação nesse sentido são os povos indígenas, que não têm tantos anticorpos. E aí a situação se torna cada vez mais difícil. Mas aqui, Altamira, pouco de nós já tem um óbito, Medicilândia tem um óbito, e Altamira também já tem vários que estão acometidos com esse mal. É só fé em Deus e agora e observar, de fato, temos que observar as regras, as normas, para evitar também o contato com outras pessoas assim por perto, a não ser que a gente viva na mesma casa, mas a gente não pode ter esses contatos como antigamente. Claro que é muito difícil. Eu fico pensando, né, a gente está acostumado a dar a mão, a abraçar, e de repente você tem que tratar o amigo, a amiga, funcionárias e funcionários tem que tratar à distância, e isso a gente não está acostumado a isso, então fica muito difícil, mas a bem da saúde a gente assume esse compromisso e essa ordem que nos é dada. Eu tinha visto uma reportagem que dizia que o vírus ele não conseguia sobreviver num clima acima de 27 graus. Aí a gente vem aqui agora ver o caso de Manaus, que é uma região muito quente, e está aí o resultado, né? Exatamente, essa ideia que foi que se espalhou, que a Amazônia não estaria acometida por esse vírus, isso não pegou mesmo. E depois Guayaquil, no Equador, é uma cidade muito quente e tem o maior número de mortes. E é no Pacífico, é perto do mar Pacífico, e aí morrem dentro de casa, colocaram até os mortos na calçada, porque não tem mais como. E Manaus, de fato, para nós é uma catástrofe, uma calamidade. A gente fica pensando não apenas nos que estão doentes, mas também nas famílias. Já pensou, de repente alguém está com saúde e depois sente alguma dor, isso, aquilo, ele vai para o hospital e 3, 4 dias depois está morto. Nossa. Como o povo sofre, é terrível. E aí o pior que você não sabe, de repente o outro também está Sim, exatamente. A gente convivia com essa pessoa e começa depois esse medo, será que foi contaminado e por aí vai. Então é muito difícil, o povo sofre mesmo. Dom Eve, aqui em Altamira, uma outra grande problemática que a gente tem visto é a questão da depressão, que tem crescido muito, né? E já existia vários casos de depressão, e agora com o recolhimento das pessoas em suas casas, temos notado que parece que acelerou, né? De fato, tem pessoas que não estão acostumadas a viver isolados. Tem assim um ímpeto dentro de si e tem que sair. E é compreensível, porque nosso povo vive nas casas, mas também na calçada. Vive na rua e vai visitar amigas, amigos, familiares. E de repente isso é impossível. Isso, claro, que para muita gente é algo que toca profundamente e cria
mecanismo dentro da pessoa, no psiquismo da pessoa, que é muito difícil de vencer. E se alguém, a única coisa que eu posso aconselhar, se alguém sente isso, tem que ir com o médico. Não tem outro jeito não. Pode dizer fé em Deus, mas tem casos aí que exigem uma análise, um diagnóstico de peritos, de médicos, médicas. E graças a Deus nós temos isso em Altamira, temos. Eu recomendo muito quando a situação está desse jeito, não se esconder, vai usar a sua máscara e vai procurar uma consulta com alguém, porque é difícil. Depressão, sabe? Depressão é uma doença que mexe muito com a pessoa e mexe depois também com os familiares, mexe com os outros. E a gente não sabe nem porquê. A gente de repente se recolhe, não quer mais conversa e começa com essa situação interior que a pessoa mesmo não sabe explicar, mas é terrível, é terrível. Então, nesse sentido, o que recomendo realmente que a gente procura médicos e peritos nesse sentido que podem aconselhar. Ótimo, então ó, veja bem, procure um profissional na área para você poder se tratar. O interessante é que estava vendo algumas pessoas dizendo o seguinte: não, a pessoa só fica com depressão porque é falta de Deus. Parece que não tem nada a ver com isso, né? Os psicólogos falam que a cura desse mal é mais fácil quando a pessoa tem um fundamento religioso. Quem não tem fé em nada, quem se afasta de tudo quanto ou não acredita em Deus, é muito mais difícil. Quem tem fé, isso os psicólogos estão falando. Eu mesmo já ouvi isso de pessoas que são peritas nesse até porque nós vimos também, nós temos muitos padres que são pessoas de fé, pessoas fervorosas que também se encontram doentes. Então é uma doença. Eu conheci várias pessoas e quando saíram desse porão, significa quase a gente está no porão e não consegue mais subir o porão. Então, de repente, quando se livra daquilo, é um alívio, parece um renascimento. Eu falei com muitas pessoas nesse sentido, mas de fato eu digo mais uma vez, quem tem fé, ou quem tem essa graça de acreditar em Deus, eu falo isso, é uma graça, né? De acreditar em Deus, sai mais facilmente destas circunstâncias de depressão. Com certeza. Então, se apegue também com Deus, Ele também vai nos ajudar a sair desse buraco, né? Quem se encontra nessa situação, primeiro busque também um profissional, mas a fé vai ser uma outra grande contrapartida para ajudar a sair desse buraco. Muitos profissionais, eu sei disso, vários já me falaram, uma das primeiras perguntas que fazem é que tem religião, se exerce ou pratica uma religião. Então, alguém uma vez, um desses profissionais me disse uma vez, é meio caminho andado, mas isso não significa que só a fé cura. Ou a gente pode dizer para uma pessoa que está cometida com esse mal e tem fé em Deus, tudo isso vai passar. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. De fato, precisa acompanhamento profissional. Mas, mais uma vez, eu digo, quem tem fé tem mais facilidade de sublimar essas coisas, quer dizer, de sair do buraco com fé em Deus e suas devoções, suas rezas, suas orações, ajuda muito. E nunca se afaste também da família. A família é muito importante no momento desse. E para a família também tem que se dizer, tem gente às vezes que diz, não, ele tá nada, ele diz que está doente, coisa nenhuma, ele imagina tudo isso. Não falam isso. Isso piora a situação do irmão, piora a situação do familiar. Não falem isso. Aceitam e procuram compreender a situação. Não diminua
na frente dele o mal, dizendo que não tem nada disso. Você não está doente, você só não quer trabalhar, não quer fazer nada, e tudo isso. Então, ralha e procura diminuir esse mal. O mal é muito grande, é uma doença, a gente não, às vezes não entende, porque se eu tenho uma dor no corpo, eu vou com o médico, ele faz o diagnóstico, isso, aquilo, ele faz uns exames, mas quando se trata da mente, é bem outra coisa. O acesso à mente, a toda a vida interior da pessoa, a psique, como se diz, da pessoa, que compreende tudo isso que nós sentimos, vivemos e acreditamos, e que vai também ter o consciente, nós estamos conscientes, mas tem também o subconsciente, o inconsciente, que sobem aí, eu estava dizendo, dos porões da pessoa, sobem esses ímpetos, e isso é difícil, né? Não é tão fácil não, mas pelo menos não diminuir e dizer, olha, você está querendo aparecer ou qualquer coisa do gênero. Isso só vai piorar a situação. Pior e muito. Dom Eve, assim, encerrando a nossa live, poderia deixar uma mensagem, as palavras finais para o nosso povo espalhado pelas nossas comunidades, nas suas casas? O que mais sinto neste tempo é não poder me reunir com esse povo. A gente fica em casa como eremita. E eu sei conviver com isso, mas a gente sente muita falta. Eu sinto muita falta também das celebrações eucarísticas com o povo, nas igrejas, tanto de Altamira e nas comunidades. Eu sinto muita falta, mas, por outro lado, eu celebro todos os dias. E vocês todos que estão nos ouvindo e vendo, podem ficar certos que eu incluo vocês na Santa Missa, rezo por vocês e suas famílias, e todos nós pedimos a Deus que essa pandemia, que esse flagelo, quanto mais cedo se afaste do nosso amado Brasil, da nossa Amazônia. Muito obrigado, Dom Eve, pelas suas palavras, e queremos dizer a você, a nossa missão continua, a igreja está com você e nós estamos rezando por você. Então, inclua também nas suas orações as nossas pessoas, né? Nós que precisamos também da sua oração. Sem dúvida. Gostaria que você desse também a sua bênção ao nosso povo. Pois é, a bênção significa que nós imploramos as graças divinas sobre nossas pessoas, nossos familiares, nossas famílias, nossas comunidades, nossa Altamira, nosso Xingu, nós imploramos as graças divinas. Isso significa a bênção. A bênção é um costume muito lindo, especialmente aqui na Amazônia. As crianças tomam bênção dos pais, e os pais nunca abençoam dizendo, eu te abençoo. Sempre diz, Deus te abençoe. Quer dizer, a gente invoca a Deus. Isso estou fazendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, desça sobre nós a bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês em missão. Que Deus lhe proteja. Amém. Obrigado.